E aí, tudo bem com você? Preparado para mais um Empreender? Aqui a gente conta muitas boas histórias, né? Você conhece um pouquinho dos empresários de Votuporanga, das empresas também da nossa região, o que deu certo, o que não deu, como estão nesse momento, onde querem chegar. E hoje a gente vai contar um pouquinho da Lord Lion, uma cervejaria aqui de Votuporanga que está trazendo inovações na questão da cerveja artesanal. A gente vai conversar com o Misael que se formou em engenharia de produção na Unifev e transformou aquele TCC, a monografia, né, o trabalho de conclusão do curso, nessa fábrica, que a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, de todo o processo de produção. Vem com a gente então! Vamos começar então o programa Empreender de hoje. Nosso bate-papo vai ser com o Misael. Ele é jovem empreendedor, mas já tem bastante experiência com o empresariado, né? Tudo bem, Misael? Muito obrigado aí por nos receber. Obrigado. Prazer recebê-los aqui na cervejaria Lord Lion. O Misael, ele tem 32 anos de idade, mas a gente falou jovem, era empresário de um outro ramo, né, Misael? E nem era em Votuporanga, né, o seu empreendimento. Exato, a gente, um pouco dessa veia empreendedora, desde da cidade de origem nossa, que é lá em Jales, né? E lá a gente implementou um pouquinho das nossas ideias, o que a gente queria para o negócio, mas acabou que a gente se mudou para Votuporanga e decidimos mudar um pouquinho a trajetória aí. E aí veio para uma cervejaria. Exato. É uma paixão do brasileiro também, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Misael, você é formado em engenharia de produção, é isso? Sim, me graduei em engenharia de produção na Unifev no final do ano retrasado, né? E lá, numa das aulas lá, acabei me deparando e tendo que desenvolver um processo produtivo e acabei escolhendo fazer sobre cerveja, né? E o grande bacana da engenharia é, quando você tem uma ideia, tentar testar ela, né? Para ver se funciona de fato, né? Realmente funciona, exatamente. E o teste foi em casa, né? Cervejeiro caseiro. É lá que a gente começou. Que bacana. Bastante gente começa dessa maneira com a cerveja artesanal. Isso que é legal, né? Dá para começar experimentando ali e fazendo as tuas próprias experiências mesmo. Sim, né? sim. Inclusive Votuporanga tem um grupo legal, os cervejeiros de Votuporanga, né? E é uma paixão, se torna um hobby, né? Começa pelo um hobby, se torna uma paixão, onde a galera aos poucos vai começando a desenvolver suas receitas em casa e com isso também apresentando alguns estilos de cerveja diferentes para a própria cidade, né? Para a própria região. E bacana que você teve a sacada de trazer algo do acadêmico para realmente, igual você falou, transformar um pouco aí em realidade e mudar até os caminhos ali que você estava seguindo. Sim, sim. Inclusive, a minha monografia na época, ela foi sobre a viabilidade econômica de uma cervejaria. Então, a gente analisou custos, investimentos, prazo de retorno, né? Entendendo sempre qual o cenário, né, da cidade, o quanto comportaria, qual o tamanho, né? Porque a engenharia ela vai dando essa base, né? Não é simplesmente montar uma quantidade, mas você tem que ter uma ideia se essa quantidade é suficiente para a cidade, se ela é muito, se ela é pouca. Dimensionar de uma forma com que o empreendimento ele seja pagável, né, a um determinado tempo. Então, apesar de ser um hobby, né, mas a gente tem que entender que todo investimento, ele por detrás ele tem um custo, ele tem uma geração de despesa e com o tempo ele tem que ser lucrativo, ele tem que se pagar, né? E aí vem a palavra planejamento. Você se planejou há uns 2 anos, então, para chegar nesse ponto. Exatamente. Exatamente. A gente se planejou de várias maneiras, né? A gente visitou cervejarias pelo Brasil. Se eu não estiver enganado, foram mais ou menos umas 63 cervejarias que nós visitamos.
Eu mesmo me capacitei como sommelier em cervejas também, fiz mestre cervejeiro, e em cima disso a gente analisou o mercado, né? Analisa-se a cidade, entende-se a demanda, né? Porque o Brasil, existem poucos estudos ainda sobre a demanda de cerveja no Brasil em relação às cervejas artesanais, mas o pouco de estudo que se tinha deu para a gente se basear em relação à capacidade produtiva que nós deveríamos ter dentro de Votuporanga para atender aos munícipes, né? Que legal. E aí você resolveu abrir a cervejaria com o nome de Lord Lion. De onde surgiu? E ficou realmente um logotipo muito bonito, chama a atenção, né? Sim. E aí, de onde surgiu essa ideia? Cara, a ideia, ela veio de alguns fatores, né? Principalmente em relação à figura do leão. Eu acho ela algo muito imponente, né? Eu sempre brinco assim, um leão, ele não precisa dar muitas demonstrações para ele demonstrar que ele está no local, né? E eu achei ele sempre uma figura muito bacana, muito presente. Só que essa ideia a gente acabou tirando da nossa cachorra, que é um chow-chow, vai vendo. Mas a gente não viu que não dava muita aderência, né? Como é que a gente ia colocar um chow-chow, né? E aí, como ela tem essa figura parecida com o leão, a juba, etc., a gente decidiu partir pro Lion. E o Lorde veio de uma ideia de nobreza. As nossas cervejas, as receitas, a gente se baseia em receitas tradicionais, né? Como a nossa IPA, que vem do estilo inglês, a própria Stout. Então, a gente se pegou nisso, né? Olha, esse leão ele não pode estar isolado, ele tem que ter um título de nobreza. Aí veio o Lorde, né? Aí a gente fez a junção. E por fim a gente queria dar uma ideia de rastros por onde que esse leão passa. Não simplesmente a figura de um leão. A gente não queria que as pessoas ficassem presas àquele leão. Sim. Olhando assim, ali está o leão da Lord Lion. Mas se que elas percebessem, fosse uma coisa meio que automática. Exatamente. Né? Algo mais subjetivo, né? Quem é esse leão? O que é esse leão, né? E aí, então, foi onde a gente criou esse aspecto da pata. Sim. A pata, ela tá em volta de uma flor de lúpulo também, né? Essa parte interior aqui, ela é uma flor de lúpulo. Então a gente agregou esses contextos à marca em si, né? Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, que a gente até vai colocar para o pessoal seguir, e lá tem algumas ações sociais que vocês estão desenvolvendo também. É bacana quando uma empresa olha também para a responsabilidade socioambiental, responsabilidade social, de ajudar o próximo, né? Fazer o bem também, porque a cerveja traz alegria para momentos comemorativos e gera esse bem-estar e gera o bem, né? Sim. Então, e principalmente uma das ações sociais que a gente pensou foi justamente o rótulo Manchinha. O rótulo Manchinha, ele tem uma aderência de 93 cervejarias e mais algumas do exterior, né? Se não estiver enganado, são 3. E o Manchinha foi o episódio do Carrefour, onde a cadelinha acabou sendo espancada pelo... Triste episódio. Infelizmente, acabou acontecendo. Uma pessoa pensou sobre o rótulo, que foi o Hugo Rocha, e o objetivo não era simplesmente criar uma campanha de conscientização. Quando ele perguntou para as 93 cervejarias que quiseram aderir ao programa o que a gente faria com um fim muito objetivo, que era realmente gerar alguma coisa para as ONGs que ajudam os animais, né? E isso é que foi mais bacana no rótulo Manchinha, porque não é simplesmente mais uma campanha de conscientização. Sim, é algo concreto. É algo muito concreto, né? Inclusive as ONGs já estiveram aqui para a gente conversar, para a gente organizar isso daí. E esse rótulo, a cada litro que a gente vende, que é o rótulo Manchinha, que o estilo é uma American Hope Lager, cada litro desse estilo de cerveja que nós vendemos, R$5 a gente reverte para essas instituições, né? Então, assim, a gente sabe que essas instituições, elas não dependem só de ração, mas
a gente tem acompanhado que eles dependem de acompanhamento veterinário, internação, medicamento, etc. Tem muitos fatores. Exatamente. E como que é, Misael, olhar para tudo isso hoje acontecendo, é a realização de um sonho, mas uma etapa sendo concluída, começando a gerar outra etapa, né? Nunca para esse ciclo, né? Você pensar num sonho e aos pouquinhos você vai caminhando com ele, né? Lógico que no meio do caminho a gente teve diversas surpresas. Confesso que a maioria foram negativas, né? Porque isso veio para fortalecer muitas vezes, né? Porque assim, é o que a gente sempre fala, empreender no Brasil ainda é muito difícil, é muito delicado. Dificilmente você acha linhas de crédito para quem está iniciando, né? Dificilmente um cara investe simplesmente olhando assim, acreditando no projeto. No nosso caso aqui teve o investimento do meu sogro, que olhou para o projeto e viu que ele era bacana, que ele tinha uma adesão, que ele tinha uma aderência, né? E ele viu que era viável, confiou no projeto, né? Então, algumas pessoas elas acabaram contribuindo para o projeto, mas a gente fica olhando assim dia após dia que passa, né? E você fala, vai começando, vai iniciando, e o mais legal é o momento do produto, assim, né? Eu sempre digo assim, olha, para quem produz algo, né, a parte mais gratificante é quando alguém experimenta e fala, é legal, é bom, gostei. Né? O lucro, o dinheiro, com o tempo ele vem. É uma consequência, né? Consequência. Desse trabalho bem feito. Exatamente. Porque a parte bacana é quando você tem o cliente olhando para aquele produto e falando assim, cara, que bacana. E aí ele olha e diz, cara, isso aqui saiu daqui. Então é gratificante você poder fazer uma transformação. Transformar a matéria-prima num produto que é agradável ao brasileiro, né? Ao paladar, né? Com certeza. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do produto, de tudo aqui. Você em casa já viu aí que o fundo aqui tá bem bonito, né? O nosso cenário. Então, o Misael vai mostrar pra gente como funciona tudo isso daqui no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Empreender, estamos hoje na Lorde Lion, uma cervejaria aqui de Votuporanga, cervejaria artesanal, né, Misael? Que já está começando com tudo, né? Sim, sim. Chamando a atenção, igual a gente conversou no primeiro bloco, desde a logomarca, o ambiente, e vai ter um ambiente, inclusive, para pets, né? Sim. E uma bebida para eles. Exato. Isso foi uma necessidade que a gente viu no mercado também. Não é uma produção nossa, né? É uma cerveja que ela foi desenvolvida pelo Senai de Vassouras. É uma ração líquida, né? Ela não tem CO2, que é o gás, né? Não é uma bebida fermentável. E a gente desenvolveu essa ideia pensando nas famílias que têm o seu pet em casa, que gostaria de sair com ele e tal, passear, dar uma volta. E a fábrica, inclusive, ela vai ter pelo menos uma vez no mês um evento que é o Pet Day, né? Então o cara ele vai poder vir, a pessoa vai poder vir com a família, com o seu pet. A parte da frente da fábrica é bem ampla, né? E lá ele vai poder ficar com o seu pet, ele vai poder tomar uma e o melhor amigo dele também. E é bem legal que essa cerveja ela tem bem o apelo, né? Tomar uma com o nosso melhor amigo, né? Sim. Então a gente tem desde os melhores amigos humanos, mas como os pets também, né? Com certeza. E é bacana, né? Fazer com que o pet ele se torne parte desse ambiente, né? Afinal de contas, é da família, né? E além do que a cervejaria já tem essa pegada de relação com os animais, de proteção, né? De ter esse olhar um pouco mais cuidadoso. Então a gente acabou resolvendo também por optar por mais essa opção, para as famílias poderem também acolher, né, o nosso ambiente como um espaço para o pet. Muito bacana, parabéns aí pela iniciativa. Muito legal. Misael, quem chegar aqui na fábrica já vai dar de cara com essa parede que ficou linda aqui, né? Exato. É o processo de fabricação, é isso? Exato, exatamente. De uma maneira resumida, começa lá na moagem. Isso.
Uma das ideias desse painel foi trazer um ambiente aconchegante, né? As linhas dão um ambiente mais calmo, né? Mais legal. Você já chega assim, de um lado você tem a fábrica, do outro você continua com o design da fábrica, né? É uma organização bem legal na mente, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente também bateu muito na tecla era o seguinte: o cliente ele tem que se sentir como na fábrica, ele tem que estar tomando direto da fonte, né? Então, a todo momento a gente quis reafirmar isso, seja tendo a fábrica exposta, né? Seja também com os painéis, a exposição em relação ao ambiente que o cliente está. Então, o cliente ele consegue visualizar toda a nossa produção, do início ao fim, e o que a gente acredita muito assim, olha, não tem segredo a nossa fábrica, né? A gente não tem o que esconder em relação ao que vai no nosso produto, ao como ele é feito, né? A ideia era produzir essa experiência, mostrar para ele o que é uma fábrica, desmistificar muito a bebida brasileira, o que era muito engraçado, né? Que é uma das bebidas mais consumidas no Brasil, né? Porém ainda há muita mística em torno dela, porque não tem fábrica perto da nossa região, né? A gente falando de inovação, tem um outro painel que é algo que está muito nos grandes centros, que é o autosserviço. Sim. E aí nós vamos ter aqui painéis bem bonitos e já bem práticos também, né? Exato. A nossa ideia do autosserviço de cervejas veio alinhar tradição em relação às nossas receitas, né? Pegar a cerveja pela essência que ela é mesmo e alinhar a tecnologia, né? A tecnologia ela vem no serviço. Sim. Né? Eu achei, nós quando conhecemos essa tecnologia, nós desenhamos nela a capacidade dela ser aceita pela população de Votuporanga. E um dos pontos que nós entendemos é que a população de Votuporanga é muito receptiva a novas tecnologias, né? E o que nos agradou bastante em relação à praticidade do sistema, do serviço. Imagina assim, ó, um dos nossos sonhos, quando a gente falou de ofertar cerveja artesanal para os nossos clientes, a gente pensou o seguinte: olha, o nosso cliente ele não pode ter limites em relação ao quanto ele quer consumir, desde 10 ml aos barris, né? Aí a gente começou a pensar, mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos oferecer. Exatamente. Porque hoje é muito tradicional você ir num local de cerveja artesanal, você tem que comprar um pint, que é um copo, né? Só que pode ser que você pegue uma cerveja, você quer conhecer e não te agrade muito. E aí você quer trocar, e aí? Aí o teu dinheiro já foi. Você acabou investindo naquele copo lá. E aí o que nós pensamos? O sistema, ele te dá essa condição. Porque hoje o sistema, ele te dá condições de consumir a partir de 10 ml. Legal. Colocou 10 ml no copo, experimentou, gostou, toma mais. Ele tem o controle no cartão dele, ele tem o controle em relação à hora de parar, não quero mais. Sim. Não tem mais aquele incômodo de, vamos tomar mais um chopinho, vamos pegar mais um. E a pessoa, o Dante vai mostrar pra gente, ela chegou aqui, ela nem precisa de alguém para explicar para ela. Só dela olhar os próprios desenhos aqui, ela já consegue fazer isso. Realmente estar à frente de muito atendimento, né? Exatamente. Inovação é uma das marcas da Lord Lion, né, Misael? Inclusive, em casa, as pessoas devem estar tendo a impressão que eu tive. Parece vidro, mas na realidade não é, né? Não, exatamente. Uma das nossas ideias é a venda a granel de cerveja, né? Sim. Então, imagina assim, olha, ao invés de você ter que comprar um barril hoje, para você ter uma cerveja artesanal na sua casa, você pode vir na fábrica e comprar pela quantidade que você quiser. Meio litro, 1 litro. Vou para uma festa, né? Bem bastante. Exatamente. Então, você tem a liberdade da quantidade de cerveja que você também quer estar levando, né? Que é uma cerveja extremamente fresca. A gente está tirando do fermentador há poucos dias, está guardada na nossa câmara fria e automaticamente se torna um produto
mais agradável, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, no curso sommelier, uma das regras que nós aprendemos lá é o famoso ditado alemão, né? O ditado alemão ele fala assim, você quer tomar uma boa cerveja, você tem que tomar de onde você vê a chaminé da fábrica. Olha que legal. E o que ele está querendo dizer com esse ditado? A Alemanha, a Bélgica, os próprios Estados Unidos, eles têm muitas micro cervejarias em várias cidades. É muito comum você achar uma micro cervejaria. Então é muito comum você comprar cerveja a granel. Né? O que ele está falando naquele momento, o que ele está traduzindo naquele momento, ele está falando o seguinte, olha, quanto mais próximo você conseguir comprar a sua cerveja, quanto mais próximo ela estiver da fábrica de origem dela, mais certeza você vai ter que é uma cerveja que não sofreu com o processo do tempo, variação de temperatura, transporte. Então você está tomando algo do mais puro possível. A qualidade, né? Realmente. A qualidade muda drasticamente. A cerveja artesanal, ela precisa do tempo, um tempo de fermentação, o tempo de maturação. Tudo isso tem que ser com o tempo da levedura, o tempo dos próprios produtos que nós utilizamos, que vai dando uma qualidade toda diferente para o processo, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente apostou também foi isso, um processo extremamente artesanal, né? Traduzindo o que há de mais essencial na cerveja. Que é uma cerveja pura, uma cerveja que não leva nada de além do que ela precisaria. Correto, isso é muito bom, né? E aqui ao lado nós temos 3 ingredientes importantes aí, né? Que não são os únicos nas cervejas, né? Mas são, digamos assim, básicos. Sem eles a gente não tem cerveja. Obviamente sem a levedura também a gente não tem, sem a água, né? Mas nós temos aqui hoje dois maltes, né? Não se restringe a eles, tá? Nós temos uma qualidade imensa lá em cima no nosso estoque. São mais de 7 tipos de malte que nós temos lá. E nós temos desde o malte que nós chamamos de malte base, que são um malte que dá mais açúcar à cerveja, né, para fazer o processo de fermentação, há maltes especiais que vão dando sabores especiais a ela também. Por exemplo, outro dia nos perguntaram se a nossa stout, que é a nossa cerveja escura, se ela ia corante. E aí a pessoa se surpreendeu que eu falei, não, todo esse processo é feito de forma natural, com o malte escuro, né? O malte escuro, ele mesmo, ele não tem açúcar fermentável mais aqui. O que ele vai ter no seu processo? Características de sabor, cor, aroma. Então ele vai dar algumas qualidades à cerveja que nenhum outro malte vai dar. E aí a gente também tem o lúpulo. O lúpulo ele é uma flor, né? Só que esse lúpulo mesmo ele é um lúpulo americano. Para que a gente tenha melhor qualidade na hora da gente fabricar a cerveja, ele vem em forma de pallets, né? São esses carocinhos, mas na realidade ele é uma flor. Aí isso é feito para que se possa conservar melhor os óleos que ele tem, que vão dando as características deles. Esse lúpulo mesmo, se você sentir o aroma dele, você vai ver que é algo muito cítrico. Sim, a hora que for servir aqui pra gente ver, que nossa, é muito bom. Exatamente. Porém, é tão engraçado que você olha assim e fala, nossa, deve ser super doce. Mas não, ele é bem amargo. É bem legal. Que dá realmente ele vai dar amargura à cerveja, os lúpulos ele vão dar aroma à cerveja também, né? E a levedura são micro-organismos, né, que fazem todo o processo de fabricação da cerveja. Por que a gente diz que todo o processo? Eu digo assim, eu não faço cerveja. Quem faz cerveja é levedura. Né? O que a gente faz então? A gente prepara o mosto, entrega ele com a qualidade de açúcar que elas precisam, numa temperatura correta, com o oxigênio correto. Um facilitador ali. Exatamente. Israel, a gente falou um pouquinho do processo de produção, onde vocês ajudam nessa fabricação da cerveja, e é tudo por aqui. Sim. Né? A nossa cozinha hoje tem um porte razoável, né? No meio cervejeiro nós chamamos de tribloco, né? Tribloco de 700 litros. E por que ela é tribloco? Porque cada uma das tinas que nós temos aqui,
ela faz uma função no processo, né? A primeira tina, que é a tina de mosturação, onde a gente está transformando o malte em um açúcar fermentável. A segunda tina, que é uma tina de clarificação, e aí eu vou abrir um parênteses aqui. Nessa tina de clarificação é onde fica todo o malte depois do processo de mosturação. E aqui, para você ter uma ideia do quanto que a cervejaria se preocupa com o processo do meio ambiente, a condição de se gerar resíduos, né? O bagaço do malte hoje a gente destina para um produtor rural da nossa região aqui próximo. E esse malte, esse bagaço de malte, ele é utilizado como suplemento de ração animal. Nossa, que bacana! E ele tem se tornado muito eficiente, muito eficiente. O pessoal tem dado um feedback muito legal. Por último, a gente faz a fervura. A fervura é onde a gente acrescenta especiarias, do próprio lúpulo, né? Onde a gente faz a fervura do mosto cervejeiro. Depois a gente resfria ela e manda para um processo de fermentação, né? A fermentação, ela tem que ser numa temperatura controlada, né? Porque a levedura ela é muito sensível. Se você colocar numa temperatura muito quente, ela pode morrer. E se você colocar numa temperatura muito baixa, ela pode adormecer. Então você tem atrasos e problemas no processo. E o processo de maturação. O processo de maturação é um processo de arredondamento das funções organolépticas da cerveja. Sabor, aroma, né? Então ele vai melhorando essa condição, que é aquela que vai traduzir em sensações agradáveis para o consumidor, né? Então é um processo bem longo. Quando a cerveja está nesses tanques aqui, ela pode chegar a ficar aqui 21 dias, 25, 30 dias. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de tudo isso, que é um universo gigante, né, Misael? Exato. Vocês estão trazendo aqui para Votuporanga, com certeza já inovando em muitos processos na nossa região, não só na questão de cervejaria, mas como a gente viu até mesmo na questão do atendimento e muitos outros pontos que podem gerar muitos benefícios para todo mundo. Exatamente. Fica o convite, o endereço é... Opa. Aqui a gente está na Avenida Emília Arroio Hernandes, 3789, né? Bem próximo do radar ali, não tem como errar. Tem que dar uma paradinha no radar e ele já consegue olhar para a esquerda. E aí o pessoal vai divulgando nas redes sociais, a gente vai colocar os endereços aqui para você ver o dia que é para trazer o seu pet, o horário de abertura, para realmente aproveitar esse nosso diferencial. Misael, muito obrigado, prazer te conhecer, sucesso aí. Opa, para todos nós.